série, vamos tratar do Past Continuous Tense, que é o tempo passado contínuo, né? Suas funções, regras, como é que funcionam. Então vamos tentar nesse primeiro vídeo já deixar um pouquinho adiantado, porque esse conteúdo vai se misturar com outra parte. Então essa é só a primeira parte que a gente vai tentando mostrar para vocês hoje. Então aqui o passado contínuo, né? Alguns exemplos, tá? Todas as vezes que se fala de contínuo, onde tiver contínuos, já se sabe que deve-se trabalhar as regras do ING. Então aqui a gente já tem alguns exemplos, estrutura. Aqui no transcorrer do assunto eu posso retomar isso daí para mostrar para vocês, indicando aqui, ó, que é afirmativa, que é negativa, que é interrogativa. Então a gente tem aqui também mais exemplos de passado contínuo e da sua estrutura, tá? Bem, vamos ver aqui. O passado contínuo é usado para expressar uma ação que estava em desenvolvimento no passado. Não é isso? Então, quando você se refere a essa definição, é porque uma ação que estava em desenvolvimento, ela estava ocorrendo. Só que ela não especifica claramente em que tempo era isso no passado, ok? Só diz que foi no passado. É formado com o tempo passado do verbo to be, porque o verbo to be no presente, ele trabalha com 3 formas verbais. Am, is e are. E no passado ele trabalha só com 2, o was e o ere. Então ele diminui uma forma verbal. E aí você vai ter o verbo principal, que é aquele que vai receber o ing. Aí aqui vou mostrar para vocês como é que funciona o verbo to be no passado, relembrando naturalmente o verbo to be no passado, que tem o was e o ere. Então, quando é que eu uso o was? Eu uso o was na primeira e na terceira pessoa do singular, ou seja, I, he, she, it. Quando eu vou dizer I was, he was e she was, eu uso a outra forma, o ere, para esses pronomes aqui, ó, na segunda pessoa do singular, na primeira, na segunda e na terceira pessoa do plural, que vai ficar you, we, you e they. Eu coloquei alguns exemplos já para a gente já ver a estrutura do assunto. Ó. I was cleaning the bathroom. Ou seja, eu estava limpando, porque é bom que se lembre, em todo conteúdo que trabalha o contínuo, porque tem outros, né? Tem past continuous, future continuous, present continuous. O ing para verbo de ação e movimento é como se fosse em português NDO. Então, quando eu faço assim, clean, que é o verbo limpar, ao acrescentar ing, naturalmente é como se eu tivesse colocado em português NDO. Então, vai ficar limpando. O outro exemplo, they were playing tennis. Eles estavam jogando tênis. Ok, gente? Agora, seria muito fácil que fosse todo o verbo, eu só precisasse colocar o ing, porque acho que dos assuntos que tem mais regras, né? Então, vamos para a primeira. Verbo monossílabo, ou seja, verbo de uma sílaba que tem CVC. Esse CVC aqui é o que? É consoante e vogal consoante, ou seja, uma vogal no meio de 2 consoantes. Ele vai dobrar a consoante final antes de se acrescentar ing. Olha aqui o exemplo. Stop. Aí eu pego stop e vejo que stop tem CVC. Então, qual é o procedimento? No contínuo, primeiro não deixar o TO, porque o TO só indica infinitivo, né? Tira o TO e dobra a última consoante. Qual é a última consoante? É o P. Então, eu dobro mais um P. Você observa aqui, stop aqui, ó, que é parar, que é parando. E aplico a regra do ing. Aqui eu já apresento para vocês uma exceção. Esse fix, mesmo tendo consoante, vogal, consoante, ele não dobrou. Por isso que eu coloquei aqui a observação, porque esse verbo está diferente. Ele, pela regra, eu teria que colocar outro X, e não tem outro X. A segunda regra fala dos verbos que terminam em E. Se ele terminar em E, aí o que você vai fazer? Tirar o E e aplicar a regra. Olha aqui, ó.
como exemplo, dance. Então, terminou em E, que é o verbo dançar, vai ficar o quê? Dancing, dancing. A pronúncia desses verbos com ing é como se não existisse esse G. Eu não vou pronunciar dancing, não dá certo. É dancing, ok? A terceira regra fala dos verbos que terminam em E, mas são acompanhados por outro E. Então, não precisa tirar, tá? Ele só vai acrescentar, tá vendo? E a quarta regra fala dos verbos que terminam em E acompanhado de I. Aí você vai trocar o E e o I por Y. Você vai mudar a grafia de certa maneira. E só depois é que você vai acrescentar ING. É o que aconteceu aqui com lie, que é o verbo mentir. Então, no contínuo saiu o E e o I, colocou o Y e depois ING, para ficar mentindo, né? Então, nós temos três regras que envolvem verbo terminado em E. Se o E estiver acompanhado de qualquer letra que não seja outro E e nem I, ele vai perder só o E. Se o E estiver acompanhado de outro E, não perde nada. E se o E estiver acompanhado de I, você vai trocar o E e o I por Y e acrescentar ING. Então é bom ficar bem atento com essas três regras que envolvem a letra E. A quinta regra fala dos verbos terminados em IC. Esses verbos que terminam em C vão receber a letra K e depois NG. Gente, do ponto de vista lógico que o gramático fez, é o seguinte, é porque a letra C em inglês, aqui eu tenho mimic, que é o verbo imitar. Mas alguém poderia pronunciar diferente, já que a letra C em inglês se pronuncia si. Então alguém pode dizer aqui que era mimice, ao invés de mimic. O que é que os gramáticos fizeram? Fortaleceram o som. Então eu peguei o K e o C e vai ter o som de uma letra só, né? Aqui não tem como o cara dizer mais mimicim. Não tem. Aqui tem que ser mimicim. Ok? Por isso que é justificável esse K, fortalecendo já o som da letra C. A sexta regra fala dos verbos já terminados na letra I. Ó, se eu estou trabalhando com ING, logicamente, se eu pego um verbo que termina em I, seria prudente que eu colocasse somente o M e o G. Mas não é assim. Mesmo aqueles verbos que terminam em I, continuam recebendo NG. Esse verbo daqui, ele tem duas situações. Primeiro, é com relação à grafia e à pronúncia, porque a letra I em inglês é I. Então eu poderia dizer aqui que a pronúncia seria sky. Mas sky já existe, é aquele que termina com Y. E significa céu, que é substantivo. Ali é verbo, aí é ski mesmo. Tá? Então aqui no contínuo ficou skiing. Uma pronúncia colocando um I, dois I juntos, dá a pronúncia de um I longo, tá? Então, ele tem diferença de grafia, porque não precisou só do N e do G, ele mesmo assim continua ING, e não se pronuncia sky, porque sky já é uma palavra que já existe, que é com Y, que significa céu. A sétima regra fala dos verbos de sílabo, que também tem CVC, só vai dobrar a consoante final nesse tipo de verbo se a sílaba tônica, se a sílaba pronunciada com mais intensidade for a última. No caso, se o verbo for oxítono. Sendo paroxítono, só vai receber mesmo ING. Então, eu tenho duas situações para verbo de duas sílabas. Então, vejamos aqui. Vejamos aqui. Esse verbo daqui, que é o verbo controlar. Eu observo que ele tem duas sílabas e a última sílaba tem consoante, vogal, consoante. Tem a regra CVC. Ao pronunciar esse verbo, eu vou saber onde fica a sílaba tônica. Então a pronúncia é essa, control. O troll não é mais forte? Então ele é o quê? É oxítono. Qual foi o procedimento? A mesma coisa que eu fiz na primeira regra, né? Dobrar o L e acrescentar NG. Aí, controlling, controlando. Mas nesse aqui eu tenho duas sílabas e tenho CVC, mas ouçam a pronúncia. A pronúncia é listen. Então, a mais forte é a penúltima, e não precisa dobrar.
Só acrescentar ing. Por último, essas observações aqui, ó. Essas observações, elas dizem o seguinte, que os verbos terminados na letra KWY só vão receber NG, a não ser que seja uma exceção. Então aqui eu tenho work. Se eu analisar as 7 regras que vocês viram, o outro não está em nenhuma. Quer trabalhar, só acrescentei ING mesmo, working. O verbo snow, se eu fosse analisar, teria regra, porque ele tem uma sílaba só e tem consoante, vogal, consoante. Mas aqui está dizendo que eu só preciso acrescentar, né? Porque se pegar snow, ó, eu teria o CVC, só acrescentou ING. O play é a mesma coisa, uma sílaba só e tem consoante, vogal, consoante. Mas aqui, né? Mas veja como é. No caso de track, track está como uma exceção. Coloquei até aqui uma advertênciazinha para mostrar para vocês que é uma exceção. Esse track é tão diferente que é viajar, mas viajar é travel. Então ele diz que essa viagem é uma viagem mais tranquila, mais calma, né? Aqui, deixa eu dar uma consertada, aqui não é com A, é com E, né? Track. Então, o que é que ocorreu? Eu peguei o track, dobrei o K, que é a última consoante, e acrescentei NG. Por quê? Porque é uma exceção, gente. Isso é uma exceção, tá? Normalmente não. E aqui, o KW for, se o KW for até penúltimo, eu posso até aplicar a regra, como eu tenho no verbo swim, tá? Swim tem uma sílaba também, mas o M está no final e não na penúltima. Está na última, né? Então dobrou, ó, e se acrescentou NG, que é o verbo nadar, ficou nadando. E aí, para aqueles verbos que não se encontram nem nas especiais, nem nas exceções e na regra geral, aí você vai observar, né, que esses verbos vão só receber o quê? ING. Ó. O verbo não está nas especiais, nem nas exceções, nem nas observações, então vai ter aquilo que o assunto manda, tem que terminar ING. Como exemplo aqui, o wash acabou ficando o wash, ok? Então, gente, foram essas regras que eu tinha que passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham uma boa semana, bons estudos e conto com vocês para o envio das tarefas e até a próxima aula.